Fala galera, beleza? Mais um dia aqui falando com vocês pelo nosso Microsoft Teams e mais uma vez dando uma aula aí de história. Agora a gente vai falar sobre Guerra Fria. Bom, terminamos, né? Brasil, o período, né, que vai do Vargas, do Estado Novo, 37 até 45, e agora a gente inicia o período da Guerra Fria. Bom, galera, o período da Guerra Fria vai ser justamente o período que é pós-Segunda Guerra Mundial, certo? E vai até 1991, com a queda da União Soviética, com o fim, com esfacelamento da União Soviética, né? Aí a gente vai entender aqui alguns pontos. A Guerra Fria vai ser uma luta entre o bloco capitalista e o bloco socialista. Ao final da Segunda Guerra Mundial, as nações europeias estavam bastante enfraquecidas e as grandes nações que surgem de maneira hegemônica são justamente os Estados Unidos e a União Soviética. É importante a gente ver que são blocos totalmente antagônicos, tá? E a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Uma das coisas, né, que a Guerra Fria é marcada é que ela não tem um conflito direto entre essas duas nações. Não há um conflito direto entre União Soviética e Estados Unidos. Existe uma luta pela hegemonia mundial, uma disputa pela hegemonia mundial, onde basicamente eles vão lutar por zonas de influência, disputar zonas de influência. Por isso que ficou conhecido como Guerra Fria, porque não houve um conflito direto entre essas nações. Mas foi um período de guerra permanente, é um período de tensão permanente. E é importante ressaltar que algumas nações vão acabar sofrendo consequências dessa divisão, né, dessa bipolarização mundial. Nações que estiverem em disputa entre socialistas e capitalistas, essas duas nações, Estados Unidos e União Soviética, vão interferir a todo instante. Nós vamos falar sobre cada um desses conflitos, tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente tem que compreender. Ao final da Segunda Guerra Mundial, era necessário criar algumas estruturas, né, do que será o mundo agora. Então, foram criadas algumas conferências, como a Conferência de Yalta, a Conferência de Potsdam e também o Tribunal de Nuremberg. Bom, na Conferência de Yalta, a União Soviética foi permitida a ela que ela pudesse anexar regiões, né, dos Bálticos, como por exemplo Estônia, Letônia e Lituânia, e manter a influência sobre alguns países do leste europeu, que eles acabaram expulsando o nazismo de lá, como por exemplo Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária, todos esses libertados dos nazistas, certo? Então foi permitido a eles isso após a Conferência de Yalta. Em 1945, quando a Alemanha perdeu, né, saiu da guerra, foi vencida, foi feita a Conferência de Potsdam. Já na Conferência de Potsdam ficou atribuído um monte de coisa. A destruição de qualquer símbolo nazista ou livros nazistas. Também foram adotadas como medidas o incentivo da população a irem nos campos de extermínio para ver os horrores que foram cometidos e a criação do Tribunal de Nuremberg. Bom, até a Conferência de Yalta, teve uma outra conferência de Teherã também, que foi uma cooperação, a de Teherã em 43, uma cooperação entre as nações, né, vencedoras, Estados Unidos, Inglaterra e Rússia, selaram um acordo para vencer, né, as forças do eixo. Tanto a de Teherã quanto a de Yalta, há uma cooperação entre os dois. Já na de Potsdam, as coisas ficam um pouco diferentes, né? A Alemanha acabou sendo dividida em 4 zonas de influência. A Alemanha foi dividida na zona de influência inglesa, uma zona de influência francesa, uma zona de influência estadunidense e uma zona de influência soviética. Então, a Alemanha vai ser dividida em 4 zonas de influência. Aqui já começa a ter uma diferença entre os dois. Bom, outra coisa que foi criada a partir de 1945 foi a Organização das Nações Unidas. Cara, volta e meia, a Europa tenta criar
não só a Europa, mas diversos países tentam criar um órgão que garanta a manutenção da paz, né? A primeira grande experiência a gente pode falar do Congresso de Viena, lá em 1815, quando Napoleão é derrotado. Aí, ao final da Primeira Guerra, eu tenho a Liga das Nações. E aí, em 1945, ao final da Segunda Guerra Mundial, é criado a ONU. A ONU contou com mais de 50 países, né, no início dela. A tamanha era a necessidade de estabelecer uma paz, né? E quais são as funções da ONU? Manter a paz e a segurança internacional. Manter a paz e a segurança internacionais, desculpa. Promover a cooperação internacional, encorajando o respeito aos direitos humanos e as liberdades fundamentais. Enfrentar os problemas socioeconômicos, políticos, culturais e humanitários com vista a melhorar a vida dos povos. Bom, essa é a função da ONU. Muita gente acaba criticando a ONU, falando que a ONU promete essas coisas todas, mas não faz nada. É importante a gente ressaltar que a ONU, ela tem essa função, mas ela não pode intervir na soberania de uma nação. As decisões da ONU têm que respeitar, primeiramente, a Constituição de uma nação. Então, ela não pode passar por cima disso em hipótese alguma. Bom, galera, e quando que começa de fato a Guerra Fria? Bom, muita gente afirma que o momento inicial da Guerra Fria é justamente o discurso do primeiro-ministro britânico Winston Churchill. Por quê? O Churchill afirma que há uma influência muito grande dentro da União Soviética nos países do leste europeu e que fica evidente que há um perigo vermelho, que como ele chamava, há um perigo vermelho. Ele falava que existia uma cortina de ferro que ninguém sabia o que acontecia do lado soviético. E aí deixa muito claro que fica bastante evidente que o mundo, na visão do Churchill, são dois blocos antagônicos e inconciliáveis. Bom, o Churchill, em alguns pontos, de fato, o discurso dele, a gente pode fazer análises bem interessantes sobre isso. São blocos realmente muito antagônicos. De um lado, eu tenho uma democracia liberal, eu tenho democracias liberais, onde a gente fala de liberdades individuais, a gente fala de votação, a gente fala de escolha, né, de participar do processo político. A gente tem, por exemplo, uma economia totalmente liberal, onde o Estado intervém o mínimo possível na economia, o Estado garante propriedade privada e garante a manutenção da propriedade privada e alguns outros poucos pontos. E do outro eu tenho uma ditadura do proletariado, um comunismo de guerra, um Estado fechado, controlado por um partido, o Partido Comunista, onde a população não tem acesso à política, não tem participação política efetiva, totalmente controlado por esse partido, pelo secretariado-geral, e ao mesmo tempo eu tenho uma economia controlada pelo Estado, onde o Estado controla tudo para que os preços sejam acessíveis a toda a população. É uma coisa totalmente diferente. Para a gente até entender essa questão econômica, como que os Estados Unidos vê para baixar os preços das coisas? Eu permito que as coisas sejam abertas, eu crio a concorrência. E com isso, o mercado vai se regulando até que ele baixe o preço. Na União Soviética, não. A União Soviética controlava isso, falava, o preço é esse. Então, essas são visões totalmente diferentes. Totalmente diferentes. E quando o Churchill faz esse anúncio, né, alguns membros do mundo capitalista, principalmente dos Estados Unidos, como o Henry Truman, né, o presidente norte-americano, ele vai orientar a luta contra o comunismo. Então ele vai criar vários órgãos, né? O primeiro grande órgão é justamente o Plano Marshall. O Plano Marshall, o que foi? Foi um plano idealizado pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, o George Marshall, e posto em prática pelo Henry Truman. Basicamente, era um vasto programa de ajuda econômica aos países capitalistas arrasados pela Segunda Guerra Mundial. Principalmente os países, deixa muito claro, da Europa Central, vamos colocar assim,
da França para cá, da Alemanha para cá, tá? Da Alemanha, França, Bélgica, Luxemburgo, e aí vai Espanha, Portugal, Inglaterra. Então, era uma ajuda econômica. O que os Estados Unidos faziam? Faziam investimentos maciços em empréstimos com juros baixos e a longo prazo, né? Beneficiou cerca de 16 países europeus. Basicamente, foi um empréstimo, na época, de 13 bilhões de dólares. É importante ressaltar, tá, galera? Tem um livro do Noam Chomsky, onde ele fala da minoria próspera e a multidão inquieta. Esse é o livro dele. E ele afirma que, ao final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos tinham por volta de metade da riqueza do mundo. Ou seja, metade da riqueza que circulava no mundo pertencia aos Estados Unidos, o dinheiro corrente. Então, os Estados Unidos tinham muito dinheiro mesmo, para fazer esse investimento. Outro órgão criado pelos Estados Unidos, a OTAN, que era a Organização dos Tratados do Atlântico Norte. A OTAN nada mais era do que um acordo político-militar entre as nações capitalistas. Vamos lá. Caso acontecesse algum ataque a um país que fosse do bloco capitalista, essas nações iriam ao auxílio desse país. E aí a gente vai justificar um monte de guerra. Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, vários e vários conflitos que se arrastam por conta disso. Bom, a Guerra Fria tem essa marca, né? O que um país fazia, o outro também fazia. Se os Estados Unidos cria o Plano Marshall e cria a OTAN, se cria um plano de ajuda econômica e cria uma aliança político-militar, a União Soviética vai fazer a mesma coisa. A União Soviética vai criar o que se chamava de Comecon. O que era o Comecon? Nada mais era do que promover o desenvolvimento econômico do bloco socialista. É a mesma coisa. Se uma nação do bloco socialista necessitava de algo, a União Soviética ia e financiava isso. Também da maneira que desse. Nada mais era do que criar um Estado mais, no caso, visivelmente mais atrativo. Né? Isso vai ser uma coisa muito marcante na Guerra Fria. Né? Tentar transformar o seu bloco atrativamente mais interessante. Faziam isso direto. Já que é uma guerra que busca por áreas de influência, uma disputa pela hegemonia mundial, nada melhor do que deixar claro que o seu governo, que o seu bloco é mais atrativo do que o outro. Então, cria o Plano Marshall, Estados Unidos cria o Plano Marshall, a União Soviética cria o Comecon. Estados Unidos cria a OTAN, a União Soviética cria o Pacto de Varsóvia, que era a mesma coisa. Uma aliança político-militar entre os países do bloco socialista. Tem uma guerra num país ameaçando os socialistas, os comunistas daquele local. União Soviética, os países membros do Pacto de Varsóvia, iriam lá ajudá-los e auxiliá-los nessa guerra. Bom, galera, aí a gente vai falar um pouquinho mesmo, sobre a Alemanha. É importante a gente falar sobre isso, né? A Alemanha, porque se o Churchill estabeleceu um discurso falando que tinha uma cortina de ferro, a Alemanha vai ser a própria cortina. Ela vai criar uma cortina, não de ferro, mas de concreto, que é o Muro de Berlim. Bom, a Alemanha, ela foi dividida em 4 zonas. Só que com o passar do tempo, ela acabou sendo dividida em 2. A Alemanha Ocidental, de influência capitalista, e a Alemanha Oriental, de influência socialista. É interessante a gente ver, Berlim também foi dividida em 2. Era uma cidade que foi dividida em 2. Berlim Ocidental e Berlim Oriental. Bom, o que esses países vão começar a fazer? Demonstrar que o seu lado é melhor. Os Estados Unidos começou uma espécie de fazer Berlim como fosse uma vitrine do capitalismo, o lado ocidental. Então começou
oferecer inúmeros empregos com salários muito bons, criou locais para trabalho da galera. Tudo isso chamava a atenção da galera que estava do lado oriental. Melhores salários, casas bem grandes, locais de vivência muito bem arborizados, bonitos, muito bem organizados. O Bloco Socialista tentava fazer as coisas de maneira mais funcional. Isso é uma característica muito forte do mundo socialista, do mundo comunista. As coisas não têm que ser necessariamente tecnológicas, elas têm que ser, antes de tudo, duráveis e funcionais. Não tem que existir uma ideia de tipo, eu vou construir uma casa de 15 andares para morar 2 pessoas. Isso não faz o menor sentido no Bloco Socialista. Não faz o menor sentido. As casas têm que ser funcionais. As casas aqui é para abrigar 4 pessoas. Essas casas para abrigarem 2 pessoas. Então vão morar 4 pessoas que sejam, sei lá, a família do pedreiro que tem 4 pessoas, e a família do médico que tem 4 pessoas. É algo para ser funcional. Essa é uma visão muito clara do Bloco Socialista. E isso, essa visão do consumismo, de estar mais belo, de melhores salários, nada mais justo do que o alemão se sentir à vontade, o alemão oriental, né, de Berlim Oriental, se sentir à vontade de querer mudar para o outro lado. Bom, cansado disso, o Bloco Socialista, em 1961, decide subir um muro de praticamente 3 metros de altura e 45 quilômetros de extensão. Foi a criação do Muro de Berlim. Outra coisa que acontecia muito, tá, galera? Havia muito contrabando do lado ocidental para o lado oriental. Também do oriental para o ocidental. Principalmente do bloco capitalista para o bloco socialista. Isso irritou muito as autoridades de Berlim Oriental. Eles decidiram construir um muro. E aí, galera, Berlim tornou-se a cortina dita pelo Churchill. Bom, queridos, e na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre, né, Guerra Fria, cinema e esporte. É uma relação muito forte, né? A gente vai falar sobre a política de coexistência pacífica e também vamos falar um pouquinho sobre as repressões que surgiram, né, e perseguições no período da Guerra Fria, tá? Galera, não esqueçam, tem uma atividade para vocês fazerem, tá? Lá no mural, bonitinha, que na próxima aula a gente vai corrigir. Beleza, meninos? Um beijo e abraços. Até a próxima aula. Não se esqueçam, hoje tem Salês Debate Virtual, tá bom? Vamos falar sobre Covid e as questões econômicas. Um beijo. Tchau, tchau.